partir para outro ponto com vocês, agora falando da tensão ali Brasil-Venezuela. Saiu o destaque aqui de que a Embaixada da Venezuela pediu uma reunião com o governo Lula, depois do presidente, também do Itamaraty, terem feito aí nessa semana críticas abertas ao processo eleitoral no país. O embaixador deverá se encontrar com o ex-chanceler Celso Amorim, assessor especial do presidente, principal conselheiro de Lula aí para assuntos internacionais. Conversa aí marcando então mais um capítulo do acompanhamento todo do governo brasileiro no pleito do país vizinho, Sakamoto. Queria começar com a análise sua para entender então o que a gente pode esperar dessa conversa, se o governo estava forçando, estava demorando ou não ali, né, para tomar um posicionamento nessa questão de querer ter um papel moderador, mas aí a Venezuela tem que se ajudar também nessa discussão, né? O que a gente pode esperar aí dessa conversa? Natália, o ponto é o seguinte, né? O Brasil ele acertou desde o começo, né, de estabelecer diálogo com o governo venezuelano, até porque você não faz pressão em cima de quem você é inimigo, a menos que você esteja pronto para ir para a guerra. Então, o que o pessoal queria? Que o governo fosse para a guerra com a Venezuela? Claro que não vai, né? Nem o Bolsonaro fez aquela coisa lá, fez pressão aqui e ali, os próprios conselheiros militares dele disseram para ele, falando, não faça isso, sabe? Não faz sentido, né? Mas, então o que aconteceu? Não teve guerra, ele simplesmente rompeu o laço. E romper laço vai fazer o quê? O Brasil, que é o país mais importante economicamente, demograficamente, da América do Sul, não ia ter poder de pressão zero em cima da Venezuela. Bem pelo contrário, tudo que o governo Bolsonaro falava, o governo Maduro utilizava para seu proveito. O que acontece? O governo Lula restabelece relações diplomáticas e tenta fazer diálogos, tá? Vai em Barbados, tem todas as mesas de diálogo, faz pressão, né? O Lula, inclusive, foi bastante criticado e com justiça, né? Por fazer algumas aproximações desnecessárias, porque tinha que manter a pressão. E agora, né? Ele finalmente, tipo, deixa claro, publicamente que, olha, assim não dá. Aí a Venezuela tem que conversar, quer dizer, olha, veja bem, e tudo isso mais. O Lula tem que bater o pé. Sabe por quê? Porque é o seguinte, se por um acaso a oposição não for inscrita no pleito venezuelano, sabe, se ficar aquele jeito da oposição de fora, ou com a oposição, os que entraram sendo criminalizados e uma galera de fora, se a eleição venezuelana for um jogo de cartas marcadas, como está se desenhando que não é simplesmente uma questão de uma derrota para o Brasil ou não, porque o Brasil até já deixou claro, falou, olha, estou tentando aqui, mas também não faz milagre e em política internacional, você não vai, a menos que faça... E a Venezuela já tem embargo, já tem pressão econômica sobre ela, etc e tal, então não adianta, o Brasil vai fazer o quê, né? Você tenta pressionar exatamente, ó, você vai ficar isolado, meu amigo, eu estou tentando te ajudar, mas você tem que me ajudar também a te ajudar, né? Então, o ponto é que, se isso acontecer, né, os ganhos que a Venezuela estava tendo com o desembargo, porque os Estados Unidos precisa do petróleo venezuelano, não é bondade, eles precisam do petróleo venezuelano com toda a zorra do Oriente Médio, precisa do petróleo venezuelano, né, que é um grande produtor, um dos maiores do mundo, né? O Brasil também precisa de uma certa estabilidade na região, não só para o comércio, mas também por conta da sua projeção na região. Então, é uma questão de que para o Brasil não interessa, o Brasil vai fazer essa pressão, o Brasil vai bater de frente, assim, né? E o Brasil não vai chancelar. Caso o pleito seja um pleito de cartas marcadas, ao que tudo indica, o governo Lula vai denunciar, vai chancelar, vai tentar continuar o diálogo, não vai virar as costas para negar o diálogo com o governo, que nem fez o governo Bolsonaro, porque aí é que não tem mesmo. É que nem aquela coisa do apostar na loteria, sabe muito bem, né? Que se você não apostar, você não ganha. Você tem que apostar, pelo menos, que a sua ação vai gerar uma consequência através de pressão, através de diálogo, né? Então é isso que o governo está fazendo. Agora, que em algum momento, se isso não acontecer, o governo vai ter que chegar e denunciar e vai pegar mal para a Venezuela, aquele país estava tentando ajudar, acabou sendo criticado publicamente, porque, olha, não funcionou, né? Vai acontecer. E aí a Venezuela vai. Isso, na verdade, é o seguinte: ou seja, se o Maduro perder o Lula, né? O isolamento venezuelano no continente americano vai ficar insuportável.
Me ajuda a te ajudar aí foi um bom resumo, né? Então Lula precisa, inclusive, de uma estabilidade na região. É natural assumir ali esse papel moderador, tendo todo um protagonismo na região, né, professora? Mas aí eu queria a sua análise também nesse sentido, entendendo então se com essas sucessivas atitudes a Venezuela está ficando ou não cada vez mais isolada, se está ficando mais difícil se chegar aí a um consenso nessa discussão. Eu acho que o que a gente teve agora, ou seja, o governo brasileiro emitiu uma nota, então é um texto bem pensado, é um texto oficial. Eu acho que esse é o caminho certo de se fazer, porque é o caminho diplomático, né? Como o Sakamoto falou, não tem muito que o Brasil possa fazer, o Brasil vai fazer o quê em relação à pressão, né? Não faz sentido. Isso não faz parte da lógica da diplomacia. A lógica da diplomacia ela funciona a partir de sinais, de processos, de uma escalada de força, né, de demonstração de força, etc. Então não é uma coisa assim. E acho que isso está muito acertado, porque acho que as declarações do Lula em entrevistas, que às vezes nem são entrevistas, né? O Lula está comentando, está indo de um evento para o outro, e algum jornalista pergunta, e sempre esse tema volta, né? Ah, e a Venezuela, e as eleições, etc. E aí o Lula diz alguma coisa ali de improviso, que pega muito mal para a opinião pública, dá munição para a extrema-direita. Isso é uma coisa que ela é facilmente evitável, né? É porque, inclusive, ela não, muitas das falas do Lula no calor do momento não refletem, inclusive, a posição institucional do governo brasileiro. Então, eu acho que o Lula, de uma certa maneira, não perde, muito pelo contrário, só ganha tendo uma posição mais institucional, mais econômica em relação a determinadas falas, que algumas falas, inclusive, não pegam bem para a sua base de apoio, dão munição desnecessária para a oposição e munição desnecessária para a extrema-direita. Então, no final das contas, eu acho que esse é o caminho, e há ainda, do ponto de vista da diplomacia, uma série de protocolos a serem seguidos, né? Quando um país ele entra numa espécie de desagravo em relação ao outro, isso também não é feito de uma vez, isso é um processo lento, complexo, que envolve muita negociação, que envolve muito diálogo. Eu acho que esse é o melhor caminho do que declarações que são tiradas fora de contexto, algumas declarações de fato são muito ruins, muito infelizes e que são vistas ali na fala de improviso. Acho que, enfim, não sei se a gente tem tempo, mas para finalizar, eu acho que tem uma questão que é a seguinte: Lula tem uma forma de governar e construiu sua carreira política como uma pessoa que domina muito a oratória, que domina muito esses debates, comícios, etc., mas que precisa se adequar em relação aos usos da tecnologia, que é você pega uma fala recortada, tira de contexto, e isso vira munição para a extrema-direita, e isso pode ser usado contra o presidente de uma maneira que é completamente desnecessária. Então, eu acho que tem também esse efeito de muito cuidado, muita cautela no que a gente diz, porque isso pode ser descontextualizado e, às vezes, injustamente, às vezes mais justamente, sendo alvo de críticas.